Bom, deixa eu voltar aqui no assunto anterior, porque agora sim nós já temos o Jorge Serrão conosco. Ô Serrão, boa tarde. Por que você demorou a chegar, meu amigo? Saudações. Deve ser o Papai Noel que deve ter me atrasado. Ho, 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 né? O Papai Noel parece que está tão lento quanto o senso de justiça no Brasil. A coisa aqui está esquisita, Daniel. A coisa está bem esquisita, mas que bom que você chegou, porque a gente tem muita coisa para debater juntos aqui até às 5h45 no Jornal da Oeste, segunda edição. Eu abri essa edição de hoje, obviamente falando de um dos assuntos mais comentados nas últimas horas, que é essa possível relação entre o ministro Alexandre de Moraes e a situação do Banco Master. E eu começo perguntando a você, atualizando você, contextualizando para você aqui também, para quem está chegando agora aqui no nosso jornal, que ontem o ministro Alexandre de Moraes ele divulgou duas notas. Uma nota no fim da noite, onde ele afirmou mais uma vez que não conversou com o presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo, a respeito da compra do Banco Master pelo Banco de Brasília, o BRB. E é uma informação que nós trouxemos aqui há pouco, porque esse comunicado diverge da informação que foi publicada um pouco antes, 10 minutos aproximadamente, antes dessa segunda nota apresentada, divulgada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, diverge pelo seguinte: segundo a reportagem do veículo, Moraes teria telefonado ao menos 6 vezes no mesmo dia para o presidente do Banco Central para saber sobre o andamento da compra do Master pelo BRB. E esses contatos, diz a reportagem, ocorreram em meio à análise do negócio que visava salvar a instituição de Daniel Vorcaro, liquidada pelo BC em 18 de novembro, sob suspeita de fraudes estimadas em mais de 12 bilhões de reais. E aí, de acordo com o Estadão, Serrão, os episódios evidenciam a pressão que teria sido exercida aí por Moraes no Banco Central, enquanto a autarquia estava debatendo ainda internamente se aprovaria ou não essa transação. E a reportagem diz também o seguinte, que o ministro repetiu, eis o detalhe, repetiu os argumentos semelhantes aos de Daniel Vorcaro e alegou que bancos maiores receavam a competição representada pelo Master. Seria um indício, né, de uma possível intervenção do ministro nessa questão, nessa transação. Lembrando que o escritório responsável pelo Master é de propriedade da mulher do ministro Alexandre de Moraes, Viviane Barsi de Moraes. Meus amigos do Jornal da Oeste, segunda edição, vamos dar uma filosofada nesse assunto. Estamos diante de um silogismo aristotélico no Supremo Tribunal Federal. O que eu quero dizer com isso? Se um jornalista, no caso uma jornalista, divulga uma nota falsa, ele ou ela é processado pelo ministro Alexandre de Moraes. Não era isso sempre que acontecia? Pois é. Malu Gaspar, até agora, não foi nem processada, nem completamente desmentida ao divulgar que Alexandre de Moraes interferiu junto ao Banco Central pelo Banco Master. Portanto, se a gente for analisar como um silogismo, Alexandre de Moraes interferiu sim junto ao Banco Central pelo Banco Master. Mas o ministro nega. E agora, como é que a gente vai resolver essa questão? As negativas vão prevalecer até quando? A insistência agora de O Globo, Folha de São Paulo, o UOL, Bandeirantes, todo mundo está garantindo que houve seis fontes que estão afirmando que Alexandre de Moraes esteve sim com Daniel Vorcaro. Então, a coisa agora se complica cada vez mais. E, para botar a coisa ainda mais confusa, o ministro José Antônio Dias Toffoli, que está cuidando dessa ação do Banco Master no Supremo Tribunal, marcou uma acareação, sabe que dia? Sabe para que dia? 30 de dezembro. Caramba, acareação 30 de dezembro com quem? Entre o Daniel Vorcaro, entre o ex-presidente do Banco Regional de Brasília e o diretor de fiscalização do Banco Central. O Toffoli quer saber dos três, ouvindo os três, o que de fato tem de verdade em toda essa história. E talvez ali no meio dessa conversa alguém vai confirmar ou negar essa participação em conversas do ministro Alexandre de Moraes, que conversou, na verdade, com o presidente do Banco Central. Ele ontem voltou a dizer, tratou apenas da Magnitsky.
né, da qual ele foi alvo e da qual ele conseguiu se livrar. Mas está todo mundo dizendo, os 6 dedos duros próximos ao Alexandre de Moraes devem ser 6 traidores que vão entrar na lista dele, né? A gente pensava que era só o Bolsonaro que tinha trairagem em volta dele. Agora a gente descobre que também o ministro Moraes parece partilhar do mesmo problema. 6 dizem que ele esteve com Galípolo e tratou do Banco Master. Vamos ver agora o que vai valer nessa história escabrosa, Daniel Vidal.